aula com vocês. Qualquer coisa que vocês tenham de dificuldade, vocês podem erguer a mão ou acionar a Michele Gasparotto, que é o nosso suporte no dia de hoje, tá? Então, se vocês forem ali nos contatos, vocês podem mandar uma mensagem diretamente para ela. Ela está como organizadora da reunião, então vocês podem mandar direto para ela ali no chat também, tá? Deixa só eu abrir a nossa aulinha de hoje. Então, vamos começar falando, né, do tema que eu realmente me propus a falar hoje. Eu vou contar para vocês, né, durante a aula de hoje, por que eu resolvi falar sobre esse tema. Então, começar aqui com os slides mesmo. Primeiro, queria agradecer cada uma de vocês, de verdade, porque o dia é uma correria, vocês provavelmente estão deixando de estar com filhos ou estar fazendo alguma coisa que vocês gostam para estar aqui. Embora vocês vão sair daqui com conhecimento, também é uma perda. E eu sempre valorizo as nossas perdas, no sentido de, estou perdendo um tempo com meu filho, um tempo com meu marido, um esporte que eu deixei de praticar. Eu sei que tem uma avó que está aqui hoje que deixou de ficar com os netos para assistir aula. Então, assim, a gente sempre tem perdas frente às nossas escolhas. Então, eu agradeço de coração cada uma de vocês que está aqui. Quero agradecer ao meu suporte também, a Michele, hoje, e agradecer a Deus, porque, gente, mover isso me tira de um lugar que é um lugar confortável, que é colocar ali no Instagram as coisas e não fazer mais nada. E porque para mim estar no Instagram é prazeroso, então eu não vejo como um trabalho. Então isso me tira de um lugar confortável, mas para um lugar onde eu sei que eu vou trazer muito conhecimento para vocês e contribuir com o meu propósito mesmo, porque é para as crianças tudo isso, tá? No fundo, é sempre por elas, não é por mim, né? Então, fora isso, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Porque eu acho que é importante vocês entenderem de onde eu vim, para também entender por que eu tô aqui hoje, né? Por que eu tô falando disso hoje, por que hoje eu não falo de imunidade numa linguagem simples, por que eu não falo de imunidade como a medicina tradicional fala, e por que eu quero trazer para vocês coisas disruptivas em relação à imunidade, para que vocês consigam entender as crianças, os filhos de vocês, netos, enfim, como corpo, mente e espírito de verdade, né? Eu nasci em Curitiba, né? E logo após, meus pais foram transferidos para São Paulo. Meus pais eram bem novos quando me tiveram. E eu morei com eles lá por 2 anos. E minha mãe não tinha rede de apoio, não tinha diarista, não tinha empregada. Ficava comigo 24 horas por dia. E eu sempre gosto de frisar, que era numa época que não tinha internet, WhatsApp, e-mail e redes sociais. A minha avó, ainda nesse tempo, era muito nova. Minha avó foi minha avó com 44 anos. Então, a minha avó estava naquela fase ativa do trabalho. Então, a minha mãe não tinha rede de apoio, né? Então, não tinha, assim, uma avó que pudesse ir lá ajudar minha mãe a cuidar de mim durante um tempo. Então, a minha mãe ficou ali, ela e ela mesma. E o meu irmão nasceu quando eu tinha 2 anos e a gente acabou voltando para Curitiba na sequência disso, tá? Aqui em Curitiba, que é onde eu tô hoje, que eu sei que tem gente de todos os lugares do Brasil, né? Eu passei o resto da minha vida. E eu estudei num colégio marista aqui, né? Uma escola boa, particular. E desde pequena sempre fui muito espontânea. Então, com 7 anos, eu já era repórter mirim de um programa interno de TV que tinha no colégio. Trabalhei para algumas emissoras locais na época. E fui uma criança asmática, né? E eu tinha muitas crises de asma, tanto ao ter doenças virais ou após crise de riso, tá? E isso é muito, muito simbólico. Quem é meu paciente ou quem já me vê falando de outras coisas, sabe o quanto o pulmão ele é a sede da tristeza do corpo humano, né? Então, com certeza tive ali na minha infância, algumas coisas eu já captei com os meus processos de terapias e tudo mais, mas eu tive na minha infância processos de tristezas que não foram identificados a ponto de eu ter me curado ainda quando pequena. Hoje eu não tenho crise de asma, nem lembro a última vez que eu tive. Posso rir um monte, que eu não vou sibilar, mas eu sempre gosto de trazer esses aspectos da infância, porque é importante a gente também ir fazendo ligação com a nossa infância quando a gente fala de imunidade, tá? Porque isso clareia bastante como a gente vai olhar para os filhos, para as crianças que estão em volta da gente. Quando criança, eu já falava que queria cuidar de criança, isso também é muito simbólico, né? E lembro até hoje, no evento de família, que eu falei que eu queria cuidar de criança e todo mundo riu da minha cara, porque eu era uma criança. E no fundo, a minha alma já sabia a que propósito que eu ia servir. Eu tentei negar por muito tempo gostar de outra coisa, gostar de engenharia, mas não deu certo, tá? Eu gostei de pediatria mesmo.
E eu tive uma família muito boa, meu pai trabalhava numa empresa, minha mãe optou por ficar só comigo e com meu irmão, minha mãe fez isso muito bem. E meus pais sempre priorizaram estudo, esporte e saúde, sempre. Nada passava na frente disso, viagem, presente, qualquer outra coisa, não. Primeiro estudo, esporte e saúde. Então eu sempre tinha em casa a mentalidade do quanto que eu tinha que estudar, de que eu tinha que fazer esporte e de que eu tinha que cuidar da minha saúde. E eu acho que se eu faltei na aula na vida 3 vezes, foi muito. E eu brinco que a minha mãe era aquelas. Eu e meu irmão, a gente brinca que a minha mãe levava a gente para o hospital ao mesmo tempo que estava ligando para a funerária, porque assim, tinha que estar quase morrendo mesmo. Então, a minha mãe, ela sempre foi: vai brincar que passa, toma água que passa. E eu falo que, por um lado, isso me fortaleceu muito, né, psiquicamente falando, porque hoje eu sempre tenho certeza que se eu tenho qualquer doença ou qualquer coisa, eu vou melhorar. Eu não tenho aquele desespero, nossa, fiquei com febre e vou morrer, meu Deus, tô com uma dor, é uma coisa muito grave. Ao mesmo tempo que também gerou em mim algumas questões hoje de como eu tenho que lidar com a saúde dos outros, né, que para mim às vezes é mais simples do que às vezes a necessidade que aquela criança está exigindo muitas vezes. Eu não tive pais exigentes em relação à minha performance como aluna, mas eu sempre fui exigente comigo mesma, então eu era aluna boa, dedicada, organizada, mas isso foi me gerar um burnout na vida adulta, e essa história eu vou contar depois, mas eu bati o martelo que faria medicina desde muito nova, tá? Passei na Faculdade Evangélica do Paraná, no primeiro ano de cursinho, após terceirão, e já no primeiro ano da faculdade eu tive uma depressão, tá? Porque eu não entendia como que a gente podia ver as pessoas só como um corpo físico. Então, para quem nunca teve conversa com quem já fez faculdades que tem área da saúde, assim, né? Então, medicina, psicologia, nutrição, o primeiro ano ele é muito técnico, a gente tem contato com os cadáveres, então, assim, aquilo para mim era, tá, mas onde está a pessoa? Eu não conseguia olhar aquele cadáver como um pedaço de músculo que eu estava analisando. Eu queria saber a história, tanto que eu ia atrás dos professores e falava: você sabe de onde que veio aquela senhorinha que está ali? E eu sempre consegui informações de quem era aquela pessoa. Então, eu sempre nutri esse respeito por trás daquilo que estava atrás daquilo que eu estava vendo ali. Só que isso me adoeceu muito na faculdade, né? Porque eu queria ver a pessoa como inteiro e a faculdade estava pronta para me ensinar a tratar doença, né? Se fala muito pouco de prevenção hoje nas faculdades, né? Então, era muito nítido para mim quando faltava aquele olhar de completude sobre o ser humano. Comecei a tomar antidepressivo até que eu tive um estalo, assim, eu não quero tomar remédio pro resto da minha vida. E eu não tô aqui fazendo uma apologia contra o remédio, que remédio é ruim, ele me ajudou muito, mas eu não queria usar o resto da vida. E eu comecei a procurar abordagens fora da medicina tradicional. Então, eu pesquisei sobre Reiki, sobre acupuntura, sobre medicina ayurvédica, medicina chinesa, e aí eu me encontrei. Eu estudei muito de tudo. No meio da faculdade, eu falo que foi por isso que eu terminei a faculdade, porque senão eu não ia ter terminado, eu acho que ia ter pirado antes, né? Então, eu conseguia conectar todas as coisas que a faculdade de medicina estava me dando com todas essas outras medicinas que eu estava estudando por conta. E na mesma época, eu fiz um curso de 4 anos de terapia em integração de memórias, né? Que é um processo ao qual eu devo muito das minhas curas, porque eu consegui ver lá atrás onde que tinham medos que eu tinha, feridas de abandono, de rejeição, consegui entender muito de tudo isso quando eu fui fazer esses cursos todos e estudar também muita coisa por conta na época, né? Eu terminei a faculdade e fui fazer prova de residência na pediatria. Na época, eu passei em 2 grandes hospitais aqui em Curitiba, mas eu quis fazer no Hospital Universitário Evangélico, porque na época ele tinha 3 anos de residência, o outro tinha 2. Então, eu falei: bom, eu só vou fazer residência uma vez na vida, então quanto mais eu aprender, melhor. Vou fazer o que tem um ano a mais. E ainda escolhi um hospital que tinha todas as especialidades, que tinha UTI pediátrica, drenava muitos, acho que 80% das gestações de alto risco aqui do Paraná. Então, tinha uma UTI neonatal muito referência e porta aberta para trauma. Então, eu vi criança traumatizada de todos os tipos que vocês puderem imaginar e tinha contato com crianças doentes, né? Que era realmente o meu propósito. Estava fazendo residência no hospital, eu tinha que saber tratar crianças doentes. Então, eu vi tudo que vocês possam imaginar e também o inimaginável dentro da pediatria hospitalar, né? Eu falo que eu ainda, se passar um mês lá, ainda vou ver coisas que eu ainda não vi, porque trauma e doença, cada hora chega uma coisa diferente. E hoje eu sou muito grata onde eu fiz residência, porque saber tratar criança doente de verdade é um presente que nem todos os profissionais têm, tá? No nosso país. E eu sei que tem gente aqui hoje que é de lugar mais de interior, que vê a dificuldade de acesso que às vezes tem que levar um filho que está muito doente para um clínico atender num lugar que não é pediatra. Então, eu sou muito grata hoje saber tratar criança doente, né? E eu amava o caos da emergência, do hospital, correr contra o tempo, não dormir. Eu achava aquilo muito legal, excitante e maravilhoso, tá?
E aí, no resumo, é que no final do meu R3, eu tive um burnout no meio de todo o meu planejamento. Eu tinha sido convidada a fazer uma especialização em urgência e emergência na pediatria. E eu falei, eu vou ser emergencista, eu gosto, tinha que aperfeiçoar algumas coisas, então eu ia me especializar. E eu ia fazer um consultório CDS. Mas, quando eu tive o burnout, eu percebi que eu não amava o caos, que eu tinha me acostumado com o caos, tá? E que o caos começou a fazer parte dos meus dias e eu normalizei esse caos. Já é normal para mim noite não mal dormida, comer mal, comer quando desce. Eu brinco que todos os tipos de comida que vocês imaginarem eu já comi gelada, feijoada, madeiro, pizza nem se fala, hambúrguer, tudo que tinha de comida eu já comi gelada, porque chegava minha comida e não podia comer, porque tinha que fazer alguma coisa. Meu sono era péssimo, até hoje eu colho os frutos disso. Parei todos os meus esportes durante muito tempo e a minha própria vida não era mais minha prioridade. Minha prioridade era o caos que eu tinha me instalado ali, né? E eu falo que o meu burnout, assim como todas as doenças, e eu tô falando inclusive das doenças dos filhos de vocês, foi um presente, foi uma pausa necessária. A única diferença é quando a gente é adulto, esses presentes, essas pausas, eles são para nós. Muitas vezes os filhos não querem pausa para eles, mas eles estão pedindo pausas para vocês, para que vocês se olhem, que vocês se vejam, que vocês se enxerguem, tá? Principalmente quando a criança tem doenças de repetição, vocês vão entender isso com mais critério ainda mais conforme eu for falando aqui na aula hoje. E, enfim, já tive esse burnout no final do meu R3, terminei o R3, falei, sou pediatra, e agora? Depois do susto do burnout, peguei um atestado, fiquei uma semana de atestado médico na praia, andando de bicicleta todos os dias, na pandemia, sozinha, e pensei, bom, se eu continuar nesse caminho, eu vou infartar com 40 anos. E era muito desafiador estar no ambiente hospitalar de emergência e urgência pediátrica, né? Você não está lidando ali só com a criança, você lidando com a mãe, com o pai que estão desesperados, com a avó. Enfim, é muito desafiador, inclusive emocionalmente. E eu pedi muito para Deus uma luz e foi quando encontrei a pediatria integrativa e funcional. Só que lembrem, eu já tinha estudado Reiki, medicina ayurvédica, medicina chinesa, já tinha feito curso de terapia e reintegração de memória, tinha feito uma programação de Kriya Yoga, de Babaji, enfim. Então, eu já tinha muitas coisas ali que eu já queria encaixar na pediatria, que eu poderia encaixar, mas eu não sabia como. Então, a pediatria integrativa e funcional veio para isso. E eu sempre gostei muito de nutrição, de estudar sobre alimentos. Eu amava isso desde sempre, assim, desde antes de entrar na faculdade. Então, eu uni tudo que eu já gostava, o conhecimento que eu já tinha, e aí eu mergulhei nos estudos mesmo, para poder levar isso pro consultório, tá? Então, fiz 2 pós-graduações em pediatria integrativa, curso de suplementação básica e avançada em síndrome CDH e TEA, curso de modulação intestinal, mentoria em prosperidade, em propósito, em negócios sistêmicos, programas de cura de criança interior, porque se eu estou lidando com a criança e eu não tenho pelo menos o insight de que eu preciso curar a minha criança para cuidar da criança do outro, eu sabia que eu ia ser medíocre, então eu realmente fiz muitos programas de cura de criança interior. Mentorias de marketing médico. E como a minha decisão não era viver o que eu estava vivendo, eu tinha que criar as causas para gerar uma nova vida completamente diferente do que eu tinha imaginado. E aí, foi quando eu abri meu consultório, em 2021, assim que eu saí da residência, numa sala bem simples que tinha meu coração e, só resumindo, eu comecei a trabalhar para plano de saúde, pedi demissão de um dia para o outro. Em 3 dias eu achei essa sala e falei, bom, para eu manter isso aqui, preciso de 4 pacientes no mês, e é isso que vai ser, e o resto Deus me ajude. Então, sempre atendendo com a visão integrativa e funcional, fui crescendo, graças a Deus, muito estudo, muito trabalho. Mudei de consultório em 2022, num prédio que é meu sonho, que é onde eu tô aqui agora, né? Porém, ainda assim, eu sentia que algo faltava, tá? Então, no meu consultório chegavam, e ainda chegam, né, praticamente sempre as mesmas queixas, que tem a ver com a aula de hoje. E eu comecei a pensar como que eu realmente poderia ajudar todos vocês, mães, pais, mas aqui a maioria mães, né, a terem mais segurança e autonomia no cuidado com os filhos e no fortalecimento das crianças como um todo. Porque eu falei assim, bom, eu tô me sentindo uma rádio repetidora durante o meu dia. Parece que eu tô falando a mesma coisa para todo mundo. Então, por que que eu não posso agrupar pessoas e falar para todos, já que isso se repete muito para todos, muitas vezes, durante todos os dias que eu trabalho aqui. Claro que a gente tem casos muito mais desafiadores, que eu falo que é o que me mantém no consultório hoje, são os casos desafiadores, porque eu adoro uma criança que tem dificuldade comportamental, que tem problema com fala, que tem problema com seletividade alimentar, que tem atraso neurocognitivo, porque
a pediatria integrativa e funcional, ela muda a vida dessas crianças e dessas famílias completamente, assim como muda das queixas mais simples, mas eu pensei, bom, posso falar para mais gente ao mesmo tempo, né? Então, isso me deixou aliviada aí nesse processo. Então, dentre vários projetos que hoje eu faço parte, né, só para contar para vocês, eu sou a coordenadora científica desse instituto, que é o Instituto da Natália Crispim, que dá pós-graduação de Pediatria Integrativa e Funcional, curso de suplementação pediátrica. Eu sou CEO do Instituto PediPro, que é o meu instituto, que hoje está aqui também fornecendo essa aula para vocês, né? Sou a diretora da minha clínica e sou pediatra com olhar integrativo e funcional. Mas eu ainda sentia falta de falar com vocês, que nem eu estou falando hoje. Então, como diz a minha mãe, se ela está parada, algo vai acontecer e não vai demorar, porque eu não consigo manter a mesma coisa por muito tempo. No sentido, eu preciso estar em movimento, eu preciso estar entregando alguma coisa. Eu sou assim desde sempre, né? Então, por que eu gosto de falar com mães, tá? Mães são o termômetro do lar. Então, hoje, vocês, mães que estão aqui, saibam disso. Vocês são o termômetro do lar de vocês. E eu comecei a ter cada vez mais empatia e mais preocupação genuína mesmo com vocês, por conta de tantas vezes que vocês me traziam as mesmas queixas no consultório, somadas às queixas individuais de vocês, né? E analisando as rotinas, os hábitos de vida, o que eu via eram quase sempre mães, que também são mulheres, e vocês esquecem disso, vocês esquecem que vocês também são mulheres nesse processo, cansadas, exaustas, inseguras, em cuidados, inclusive básicos, com os filhos, tá? E foi quando eu também comecei a entender e valorizar mais a minha mãe, porque eu via chegando aqui, às vezes, uma mãe com um bebê de 6 meses, eu falando, gente, a minha mãe passou por isso sem ninguém. Para ligar para a mãe dela, ela tinha que ir no orelhão. Eu não conseguia ligar de madrugada para ninguém. Então, isso me tocou muito, assim. Porque, em outra instância, muitas mães também são desamparadas, tá? Mesmo as mães com rede de apoio, mesmo mães com rede de apoio pago, mesmo famílias muito bem desestruturadas, porque esse desamparo, ele vem de um lugar de alma, ele vem de um lugar de dentro, onde a maternidade, ela vai aflorar muitas feridas, né? E aí, o que a sociedade ensina? Passa por cima, passa por cima. Ninguém fala para a gestante que ela vai ter um puerpério, ninguém fala para a gestante que quando um bebê nasce, ela morre para nascer uma outra pessoa. Então, o puerpério é um completo luto de uma mulher que nunca mais vai existir. Então, são tantas coisas incluídas no mundo da maternidade que eu resolvi direcionar meu olhar exatamente para vocês, mães, tá? E eu falei hoje, vou falar hoje de imunidade, porque eu sei que nenhuma mãe tolera o filho doente. E fora tudo que tem em volta da doença. Mas é importante que a gente olhe para vocês, mães, e que vocês se olhem também como mulheres, porque vocês vão ver depois, quando lá no finalzinho da aula, que uma grande virada de chave da imunidade do filho de vocês está em vocês, tá? E aí eu vou contar como que vocês vão fazer isso. E o que a imunidade tem a ver com tudo isso que eu falei, com a minha história? E, gente, tem tudo a ver, tá? Porque a nossa imunidade, ela tem a ver com o tamanho da energia que a gente dispõe para realmente viver, tá? Tem a ver com o tamanho da nossa força psíquica, né? Com o tamanho da força interna que existe dentro de nós. Uma pessoa que está fraca psiquicamente, por exemplo, depressiva, porque perdeu um ente querido, ela adoece com mais facilidade. Ela tem um sistema todo que funciona com mais fragilidade. Então, a nossa imunidade, ela tem a ver com o tamanho da energia que a gente põe para a vida. E assim é com as crianças. Só que, com as crianças, isso está intimamente ligado à saúde mental, física e espiritual dos pais. Porque, imprescindivelmente, com o seu cuidador mais íntimo, né, que vai ser a mãe. Então, a criança, ela tá o tempo inteiro conectada ali com essa mãe, o tempo inteiro grudada com essa mãe. E é claro que, ou com outro cuidador mais íntimo, então é claro que isso vai ter relação sim, tá? Então a gente tem que sempre, sempre, sempre prestar muita atenção no estado mental, físico e espiritual de vocês, que são as principais cuidadoras dos filhos de vocês, e não à toa vocês estão aqui hoje, tá? E é por isso que a aula hoje vai dedicada principalmente para vocês, como um presente meu, tá? E tudo que eu vou falar para vocês não é para gerar culpa, para gerar medo ou susto com mudanças que talvez vocês percebam que precisam fazer, mas é para que vocês tomem posse da vida de vocês, sabe? Que vocês percebam que quando vocês cuidam mais de vocês, quando vocês têm mais segurança interna, vocês vão ver isso reverberar na família, nos filhos, nas finanças, no trabalho,
nas relações com os parentes, tudo, tá? Eu sempre falo aqui em consulta, quando chegam as mães, assim, hoje foi engraçado, que foi uma sucessão de famílias que chegaram me falando isso, que eu não consigo lidar com a minha sogra, porque a minha mãe mete demais o bedelho. Eu falei, gente, sabe aquela pessoa que você admira, que você gosta, mas que você sabe que se você pedir determinado favor, ela não vai fazer? A gente tem que se transformar nessa mulher, nessa mãe, para que as pessoas ao redor saibam, nossa, ela é muito legal, ela é uma mãe muito dedicada, mas até aqui eu vou com ela. Daqui para cá eu não posso mais, porque eu estou invadindo um espaço. Toda vez que vocês reclamam da sogra, da avó, da tia, da cunhada, não sei quem, vocês estão falando sobre vocês, sobre os espaços de limite que vocês não sabem dar. Porque nós fomos ensinadas a não dar limites. Eu vi esses dias da Ana Lisboa, que eu amo o Instagram dela, falando uma coisa muito legal. Ela falou assim, a nossa geração via os filmes da Disney. As princesas não tinham mãe. As novelas da Globo que a gente assistia, toda rica era má. Carminha, Nazaré, todas eram más. Então a gente foi criada com essa mentalidade de não poder ter opinião. Pô, a gente não tem mãe. Além de tudo, quem vem salvar todo mundo todos esses contextos é um príncipe encantado. Então a gente deposita toda a nossa energia vital no marido, no namorado, num relacionamento, numa amizade, em alguém que nos salve, não a gente que vai nos salvar, né? Então esse processo é um processo que a gente tem que desconstruir, e é muito mais fácil desconstruir como a gente está agora, em grupo. Eu falo que sozinho a gente pode ir mais rápido, mas em grupo a gente vai muito mais longe, tá? Então por isso que eu falei, a gente precisa juntar mães para falar sobre tudo isso, tá? Então, afinal, né, o que é a imunidade? Quando a gente vai falar da medicina tradicional sobre isso, pelos papers, pelos artigos, a forma como o sistema imunológico protege o corpo contra uma doença infecciosa, contra um vírus, contra uma bactéria, contra um fungo. Quando a gente vai olhar com o olhar integrativo, a imunidade é aquilo que nos protege de qualquer interferência ou de desarmonia em todos os campos: mental, corpo, físico e espírito. Mente, corpo e espírito. Por quê, gente? Sabe aquela criança que alguém fala assim, nossa, parece que tá possuída. A pessoa é ateia, mas se ela vê uma criança muito revoltada, ela fala que tá possuída. A gente tá entrando aqui no espiritual. Muitas doenças, muitas vezes, vão estar no âmbito espiritual. Mental. Se uma criança vive num ambiente tóxico, num ambiente onde essa mente não é fortalecida, ou se essa mãe também não tá fortalecida mentalmente, né? Eu tô falando mãe aqui, gente, mas entendo como cuidador mais íntimo, e vamos combinar que a realidade de todas vocês aqui, vocês são a cuidadora principal, ou foram, principalmente quando o bebê era menor, né? Inclusive por conta da amamentação, isso cabe às mulheres, né? Então não tem como a gente. Espera só um pouquinho, que deu uma travadinha aqui. Então, assim, então a gente tem que sempre pensar nisso, tá? Que a gente realmente acaba exercendo esse lugar de maior cuidado, tá? Só que antes de qualquer coisa, antes de eu entrar só na parte da imunidade com olhar integrativo funcional, eu quero lembrar para vocês que sim, tá? Existem deficiências verdadeiras de imunidade a nível celular, que a gente vai chamar de imunodeficiência. É onde a célula da criança, que é responsável por defesa, ou substâncias que essa célula deveria liberar, tem defeitos na produção, defeitos no funcionamento. E existem alguns sinais de alarme. Se vocês quiserem, vocês podem tirar uma foto, enfim, desses sinais de alarme, porque é importante, tá? Se o filho de vocês se enquadra nesses sinais de alarme, ele precisa de uma investigação. E claro, a gente pode ter todos os cuidados que eu vou falar aqui, mas ele precisa de uma investigação a mais, tá? Então, quais são esses sinais de alarme, tá? 4 ou mais otites no último ano. Então, a criança que tem otite de repetição pode ter imunodeficiência primária. 2 ou mais sinusites graves no último ano, aquela sinusite de difícil controle, que às vezes tem que trocar antibiótico, tá? 2 ou mais pneumonias no último ano. E cuidado, gente, tem muita pneumonia que não é pneumonia. No meu consultório chega direto aqui. Ai, meu filho teve 2 pneumonias ano passado, já acendo minha antena. Daí eu vou olhar o raio-x, não tem nada, você vai ver uma doença viral, o hemograma tava bem meia boca para ser uma pneumonia do jeito que falaram. Então a gente tem que ter esse critério também, tá? Uso de antibiótico por mais de 2 meses com pouco efeito. Então, uma doença que a criança toma antibiótico em cima de antibiótico, em cima de antibiótico, isso não melhora. Abscessos recorrentes, então a criança que tem furúnculos, abscessos pelo corpo que não melhoram, tá? Difícil ganho de peso ou crescimento.
Estomatite ou candidíase por mais de 2 meses, tá? Então, aquelas aftazinhas na boca, ou candidíase em área de fralda, ou sapinho, tá? Necessidade de antibiótico endovenoso para combater a infecção, tá? 2 ou mais infecções sistêmicas, incluindo sepse, tá? Então, quando a criança tem infecção generalizada 2 vezes, tá? E a história familiar de imunodeficiência. Então, alguém da família teve imunodeficiência, a gente tem que acender a nossa lanterninha ali em relação a isso, tá? E agora a gente vai falar da imunidade e da visão integrativa. Como eu já falei várias vezes nessa aula, eu nunca vou cansar de repetir isso, toda criança é corpo, mente e espírito, tá? Portanto, assim é a imunidade de toda criança, constituída de corpo, de mente e de espírito. E eu vou ser muito honesta com vocês. A maioria esmagadora que chega no meu consultório querendo falar que o filho não está bem, que o filho não está legal, ela quer uma solução pro corpo, tá? Quer suplementação, quer ver se não tem um xarope, quer ver se não tem uma solução milagrosa, se não tem uma vitamina, se não tem qualquer outra coisa que a gente possa fazer. E não há preocupação de mente, muito menos a de espírito dessa criança, tá? Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque o corpo, com todo o respeito, para mim é muito fácil de tratar. Eu faço exames, corrijo a alimentação, suplemento se necessário, tá precisando de atividade física, faz atividade física, mas o cerne da imunidade está aqui, na mente e no espírito. E se eu não tiver pais e mães conscientes de que o principal não está no corpo, a gente vai ter muita dificuldade de tratamento, a gente vai ter muita mais doença do que a gente gostaria. E mais ainda, toda criança é corpo, mente e espírito, não só dela, tá? A criança também está sendo influenciada pelo corpo, pela mente, pelo espírito de quem está ao redor. Então, eu vejo também esse movimento. Eu quero fazer pelo meu filho, pela minha filha. Mas eu tô lá, sem atividade física, sem cuidar de mim, sem sair com uma amiga que eu gosto, sem fazer nada. Tudo em prol de ser a mãe, melhor mãe do mundo. A mãe que vai entregar tudo o tempo inteiro. A mãe que não deixa nada para ela, porque a mãe tem a obrigação de dar tudo de si para o filho. Isso também atrapalha a imunidade da criança. E eu vou aproveitar aqui para contar uma historinha do ano passado. Eu até já coloquei isso em vídeo no Instagram. Eu falo para algumas pacientes em consultório que foi uma paciente minha, uma amiga minha, desculpa, que mora no Rio, que tem 3 filhos, médica, casada também com médico. E ela chegou no Rio, teve um filho atrás do outro, enfim, acabou saindo do trabalho e não conseguia se organizar. E um dia a filhinha mais nova dela acordou de madrugada, despertou e ela foi chorando para a cozinha. E aí os filhos começaram a acordar e ela começou a lavar uma louça chorando de estafa mental, física, desconexão. E aí o mais velho dela cutucou ela e falou: "Mamãe, por que você tá chorando?" Daí ela falou: "Filha, a mamãe tá cansada dele. Mamãe, eu preferia você quando você era uma rainha." Então, gente, toda criança gosta da mãe rainha. A criança não gosta da mãe que é empregada dela. A criança não gosta da mãe que fica 24 horas ali para ela sem fazer nada. Ah, Liz, você teve uma mãe que ficou 24 horas para você, mas minha mãe não era minha empregada. A minha mãe me ditava ritmo na minha vida, eu tinha horários, eu tinha coisas a cumprir, minha mãe tinha que fazer as coisas dela. Então, é muito diferente, tá? A gente ter a mãe que é empregada dos filhos e a mãe que é a mãe dos filhos, tá? Então, isso é muito importante de vocês analisarem aí na rotina de vocês, tá? Então, o que destrói a imunidade de uma criança? Porque eu falei, podia falar de tantas coisas aqui nessa aula hoje, mas eu acho que se eu falar daquilo que estraga a imunidade, é muito legal, porque a gente consegue ver isso no nosso dia a dia. E como eu disse, não é para gerar desespero, susto, medo, culpa, mas é do tipo, poxa, talvez aqui esteja uma pista do que eu preciso fazer para que a imunidade do meu filho melhore, tá? Uma das coisas que destrói a imunidade é a ausência de rotina. E rotina é ritmo. Ritmo dá previsibilidade para a criança e previsibilidade dá calma, segurança, proteção. Ah, mas meu filho segue uma rotina. Que horas que ele acorda? Ah, tem dias que ele acorda às 8, tem dia que ele acorda às 10. Seu filho não tem uma rotina, tá? Ah, mas ele acorda, mas depois o resto do dia é tudo igual. Seu filho não tem uma rotina. A rotina, ela deve ser a maior parte do tempo igual para que a gente consiga
fazer saídas, fazer viagens, ir em aniversários, ir em festinhas, mas para que depois essa criança volte pro ritmo. Criança com ritmo tem uma imunidade infinitamente melhor, porque ela vai ter hora para acordar, ela vai estar condicionada a um horário para comer, condicionada a um horário para dormir, e outra, é mais fácil da gente perceber quando essa criança está adoecendo. Quantos pais já me mandaram mensagem? Doutora, acho que ele vai ficar doente porque dormiu a tarde inteira. Porque essa criança tem ritmo. Essa criança não está acostumada a dormir a tarde inteira. Então, se ela muda um padrão do ritmo, provavelmente está mudando questões de imunidade. E aí, quando a criança um dia dorme no horário, outro dia dorme no outro dia come meio-dia, outro dia come 2 da tarde, às vezes essa criança vai tirar uma soneca e fala, que acordou mais cedo. E não, essa criança estava adoecendo. E você não captou. Além da rotina dar ritmo, a rotina melhora a nossa intuição como mulher, como mãe daquela criança que está ali na nossa frente, tá? Eu tenho dificuldade de impor uma rotina. Terapia. Não tem jeito, vai para terapia. Por que você tem dificuldade de se impor? Por que você tem dificuldade de botar limite? Por que você tem dificuldade de colocar ordem nas coisas da sua casa que só vão trazer benefícios a todos vocês? Terapia. Não tem como chegar para você e falar, então acorde às 8 a partir de hoje. Se você não tiver força interna, que é o que eu sempre falo, a força psíquica da mudança, você vai ter que sustentar o caos durante um tempo até que tudo se organize, você não vai sustentar as mudanças, tá? Brincar só dentro de casa, tá? Isso também é outra coisa que destrói a imunidade. Importantíssimo que as crianças saiam, tá? À luz do dia, brincar ao ar livre, na grama, na terra, na areia. Grounding, faltou um N ali, que é aterramento, tá? As crianças aterram quando elas estão em contato com a terra, com a grama e com a areia. Tem muito benefício, tá? Tem estudos até com eletrodos em cérebro de humanos. Criança que está em contato com terra, com areia, com grama, ela está tendo liberação de substâncias antioxidantes a nível cerebral, inclusive, tá? Não à toa se recomenda a natureza para as pessoas, não à toa se recomenda para ir para lugares verdes, não à toa vocês olham aí um monte de gente que é super famosa e que quando está estressado vai para o meio do mato, vai para um chalé em cima de uma montanha. Não é à toa, tá? Isso sim promove muita saúde. Só que o que acontece? Eu acordo, eu faço home office, aí eu boto uns brinquedinhos na sala e acho que aquilo ali tá ótimo, porque meu filho não tá na tela. Mas não está ótimo, tá? E eu tô aqui hoje para provocar mesmo. Não tá ótimo. Seu filho tem que ver luz solar, tem que sair de casa, ele tem que ir ao ar livre. Então, hoje até recebi uma mãe aqui que foi muito legal, que ela falou, nossa, depois da última consulta, eu tô liberando a babá para descer, porque ela tinha essa questão do controle, o medo da criança ali dentro de casa, e ela pegou e liberou a babá para descer com a criança. Então, a criança tá tendo mais contato agora com o solar, grama, terra e areia, tá? Isso é muito, muito importante. Criança tem que ficar fora de casa, tá? O máximo de tempo possível. E aqui eu não tô falando, nossa, você está sendo insensível com a minha rotina. Eu sei completamente que existem rotinas que em determinado período do dia é impossível que essa criança esteja ao ar livre. Mas eu também sei que dentro dessa mesma rotina tem períodos que é muito possível que essa criança esteja ao ar livre e ela não está. Mas eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansada. Gente, tá cansada, vai cansada mesmo, porque essa fase vai passar. E você vai ver as coisas na sua casa se organizando, seu filho melhorando a saúde, e isso vai ter para você uma recompensa, tá? Então, isso é bem importante. Pouco movimento, tá? Criança precisa se movimentar. Quanto? O máximo possível. Desde quando? Desde recém-nascida, tá? Então, as crianças acima de 1 ano, por exemplo, tem que ter umas 3 horas de atividade aeróbica ao dia. Ou seja, movimento intenso, correndo, andando, engatinhando, né? E quantas vezes a gente vê essa limitação de ambiente, limitação de espaço, até porque a gente hoje, às vezes, vive em apartamento, vive em lugares com menores espaços, mas será que não tem mesmo, né, um espaço perto da nossa casa para levar essa criança? Será que a gente não está privando, às vezes, ou deixando de ter criatividade, de usar algum espaço? Eu tenho pai e uma mãe de um paciente aqui que fizeram uma caixinha de areia para a criança na sacada, tá, do apartamento. Então, a criança, durante a tarde, ela tá ali, pula, pula, brinca e tal. É um espaço restrito, mas ela está em movimento, tá? Então, isso é bem importante. E aí, claro, quando a gente fala de pré-adolescentes, adolescentes, a gente tem que falar da questão do movimento de esporte mesmo condicionado, tá? Natação, danças, né? Tem vários, futebol, basquete, vôlei, enfim, aquilo que a criança desejar fazer. Pouca variabilidade alimentar. Isso aqui eu falo, gente, parece batido, mas não tem como passar por uma aula de imunidade sem falar da variabilidade alimentar, tá? Existe uma rotina que não é legal para criança, que é a rotina alimentar, a monotonia alimentar,
tá? Então, a gente precisa variar alimentos. Frutas, verduras, proteínas, legumes, sementes, castanhas. 3 frutas diferentes todos os dias, 3 legumes diferentes todos os dias. Lá, meu filho é seletivo. Dentro da seletividade dele, aprenda a fazer cadências e aprenda a misturar coisas. Farinhas de sementes, farinhas de outras, por exemplo, fazer um bolo, não vou colocar só farinha de trigo, vou colocar outra farinha junto, que talvez não vá mudar tanto essa textura, porque a rotina do seletivo é totalmente diferente, mas as mesmas crianças que não têm seletividade, elas seguem uma monotonia alimentar. Acorda de manhã, come ovo, uma fruta, toma água, não sei o quê. Aí de tarde, não. Trocar. Ovo com qual fruta que eu vou dar? Outra fruta. Um dia, então, eu vou fazer uma crepioca, no outro dia eu vou dar um omelete, no outro dia eu vou colocar esse ovo numa panqueca de frutas vermelhas, e assim a gente vai mudando, tá? E vocês podem ver que eu não tô falando nada aqui, eu brinco, eu não tô falando de uma noz que a gente traz da Tasmânia. É comida de verdade, tá? A comida da feira, a fruta que a gente consegue comprar perto de casa. Se puder ser orgânico, melhor. Se não puder, vai o que tem, porque é muito melhor comer fruta e verdura e legume, comida de verdade. Mas a gente precisa variar, tá? Isso aqui, gente, é um ouro, pensando no corpo físico, para microbiota intestinal, para modulação de imunidade. Nosso intestino ama comer coisas diferentes. Eu brinco com as crianças aqui, você acredita em Deus? Elas falam sim. Eu falo assim, você acha que Deus fez tanta árvore, de tanta fruta, pra você comer todo dia tarde de banana? Eu falo, coitado de Deus, né? Que trabalhou para fazer mirtilo, pitaia, fazer um monte de fruta e a criança está sempre comendo a mesma. Então, levar isso para a criança também, né? Principalmente se vocês têm aí uma conexão espiritual com alguma coisa, mostrar para a criança que a natureza também é uma expressão divina. Então, ela também nos ensina. Se tem tanta variabilidade, é porque realmente não é para a gente comer sempre igual, tá? Não submeter a criança a exames de rotina, gente, isso aqui é uma tecla que eu bato muito, né? Exame de rotina é uma recomendação formal da SBP e da Academia Americana de Pediatria, tá? A partir do 1º ano de idade, claramente os exames têm que ser individualizados. Hoje a gente tem muita fome oculta. Fome oculta é aquilo, você olha teu filho crescendo em peso, crescendo em altura, um monte de médico fala que tá tudo bem, mas você vai ver os exames, socorro Deus, tá? E aí, teu filho às vezes já tem sintomas que você não percebe. Uma unhazinha mais fraca, um cabelo que é mais ralinho, dificuldade para dormir, atraso de neurodesenvolvimento, atraso de fala, que foi passado meio batidão lá, que ninguém deu muita bola, criança que é mais irritada. Então, assim, a gente tem que olhar para isso e ter bastante atenção, tá? Não se atentar aos alimentos ultraprocessados, tá? Então, alimentos ultraprocessados, assim como cheios de toxinas, ingredientes que não são alimentos de verdade, podem prejudicar a microbiota intestinal, que altera totalmente a imunidade. Por que que os ultraprocessados são ruins, em geral, tá? Corantes, flavorizantes, aromatizantes, açúcares em excesso. Isso milhões de estudos existem para falar sobre isso, que eles impactam a microbiota intestinal, vão diminuir a quantidade de bactérias boas que modulam a imunidade, vão aumentar a quantidade de bactérias ruins no intestino. Isso destrói toda a barreira que a gente tem de proteção intestinal. E 80% das nossas células imunológicas moram em intestino. E aí, o que acontece? Doença de repetição. Por que que eu pego um monte de criança com crise de asma depois da Páscoa? Aqui no consultório. Um monte. Se entopem de chocolate de ultraprocessado, pirulito, corante, desequilibram toda a imunomodulação, fazem asma, tá? Ou tem pior é de rinite alérgica. Hoje chegou no consultório. Menino que a gente fez uma restrição de glúten, proteína do leite, isso não é para todos, tá? Não estou incentivando a vocês fazerem isso sem critério, sem acompanhamento, mas eu estou contando isso. E uma criança que praticamente não tá mais com rinite alérgica. Mas por quê? Da onde vinha o glúten e a proteína do leite que essa criança consumia? Praticamente só de ultraprocessados. Bolos, pães, aí um monte de iogurte com sabor, danoninho. Esquece, gente, vocês não podem nem ter em casa, vocês estão passando em imunidade. Por quê? Porque eu desejo sim que o filho de vocês possa comer um fast food, eu desejo sim que ele possa comer um sorvete nas férias, que ele possa comer um McDonald's se ele quiser. Mas para ele poder ter isso, sem ter essas intervenções e essas doenças ali, a gente vai precisar que a maior parte do tempo seja feita com muito critério, tá? E o que é critério alimentar? É comida de verdade a maior parte do tempo. E como eu disse, não precisa inventar um monte de receita, a gente já tem no tradicional do brasileiro, né? Arroz, feijão, carne, legumes, frutas. Não tem problema dar pão, mas não é dar pão o dia inteiro. Essas bolachas Maria, que principalmente vó, né? Adora ver um neto sem fazer nada e dar uma bolacha Maria para criança. Desnecessário.
Não pode comprar bolacha Maria. Eu falo, gente, eu queria explodir 2 sessões do mercado. A de bolacha Maria e de suco em pó. Depois eu ia para do miojo e tal, mas as minhas 2 primeiras eu sei essa. Porque eu falo assim, gente, não dá. Tá? Então a gente tem que cuidar bem dessa parte do ultraprocessado. Ah, Liz, eu não entendo nada de rótulo, eu não entendo nada. Tem um aplicativo maravilhoso chamado Desrotulando. Baixem esse aplicativo, tá? É um aplicativo que vocês abrem a câmera no aplicativo e vocês conseguem ir ao mercado lendo os rótulos dos alimentos e ele vai dar uma nota. Esses dias, minha mãe queria um waffle. Waffle Forno de Minas. Nem sei se foi minha mãe, se foi minha avó. E eu fui no mercado, eu tava com o aplicativo. E eu vi a nota, era péssima. Falei, eu não vou levar isso aqui. Tinha aromatizante, tinha um monte de porcaria no negócio. A nota era de 0 a 10, sei lá, acho que a nota era 3. Só que o que é legal, quando você paga o aplicativo e não é caro, embaixo tem as opções saudáveis com notas maiores. Então, no próprio mercado, você já pode fazer mudanças. Você não vai precisar fazer isso sempre, depois você pega o jeito, mas você vai ver que é muito legal como a gente fica, às vezes, achando que tá abafando. Nossa, comprei esse pão sem glúten aqui, com castanhas. Aí você vai vendo desrotulando, tem aromatizante, conteúdo não essencial, tem corante. Então, nem tudo que tem cara de saudável é saudável, tá, gente? Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os ultraprocessados. E eu falo que a primeira vez que eu fui com o Desrotulando no mercado, eu me senti jogando videogame, assim, nossa, me realizei, tudo eu olhava. Eu falei, meu Deus, quanta coisa ruim eu estava comendo, eu não sabia. E volte e meio ainda uso o aplicativo para até achar opções, porque eu falo, nossa, eu olhei esse rótulo aqui, tá horrível, mas eu estava com vontade de comer isso aqui. O que eu posso substituir? Né? Então, isso é bem, bem interessante. Outra coisa, não se atentar a rótulos de produtos de higiene. Gente, assim como a gente tem que ficar mestra em ler rótulo de alimentos, a gente tem que começar a ler rótulo de produto de higiene. Parabeno, metilparabeno, corante, aroma, perfume e outros disruptores endócrinos, tá? E o que é disruptor endócrino? Tudo que a gente faz na nossa pele, principalmente na hora do banho, que a gente tá com os poros todos abertos, a pele quente, pode entrar dentro da pele e correr em corrente sanguínea. E vai afetar o quê? Funcionamento glandular. Por que será que hoje a gente tem um número excessivo de crianças com patologia de tireoide, crianças com puberdade precoce? Se a gente for ver estudos, a gente está tendo cada vez mais tamanho final de testículo e de pênis menor do que da última geração. A gente está tendo meninas menstruando muito cedo. Uma das explicações está aqui, tá? Nos disruptores endócrinos, que nós temos tanto nos alimentos quanto nos produtos de higiene. Aí o que eu falo? Às vezes é mais fácil a gente trocar um shampoo do que uma marca de um pão numa criança seletiva. Mas tem que fazer alguma coisa, tá? Então, leiam sobre isso também, tá? Porque isso é bem importante. Então, todos podem alterar funcionamento glandular, alterando o processo imunológico e hormonal. E a título de curiosidade, sabe o que tem parabeno e metilparabeno? Aditil. A vitamininha que a gente começa a dar lá para muitas crianças com 15 dias de vida. Isso é criminoso, tá? Então, a gente tem que atentar a tudo. A tudo. Aí ele fala assim, mas são 2 gotinhas. Um anticoncepcionalzinho desse tamanho aqui faz você não menstruar e não engravidar. Você realmente acha que 2 gotinhas com parabeno e metilparabeno não são tão ruins assim? Reflita, tá? Meu Deus, eu tô dando um negócio aqui que tem parabeno, metilparabeno. Calma, não é pra sair desesperada. Mas pesquisa outra alternativa. Vai atrás de outra opção. Se o seu médico não sabe prescrever outra coisa além do aditivo, troca de médico. Troca de médico, gente. Porque a gente é teu filho, tá? Então a gente precisa que olhem para ele e falem assim, poxa, isso aqui faz mal. Porque eu falo que a pior coisa do médico, e eu sempre me preocupo muito com isso, eu não conheço, então não existe. Isso aí é besteira. A pessoa nunca digitou metilparabeno num PubMed da vida para ler. A pessoa nunca digitou aromatizante como disruptor endócrino num PubMed para ler. E aí vem falar que é besteira, tá? Então a gente tem que cuidar. E hoje eu dou graças a Deus que vocês, mães, têm informação, têm como pesquisar, têm como questionar, porque é o filho de vocês. E a responsabilidade real é de vocês. A minha responsabilidade aqui como médica eu vou estudar, eu vou passar a maior informação que eu puder. Se hoje eu falar alguma coisa na aula, amanhã sair um artigo dizendo que metilparabeno previne câncer, que todo mundo tem que tomar 1 litro por dia, eu vou me posicionar, tá? Mas assim, a gente tem que estar mudando, a gente tem que estar se atualizando. Quando? O tempo todo. O tempo todo. Não lembro quem falou esses dias no Instagram, mas eu achei ótimo, que falou assim, você não pode ser o primeiro a fazer alguma coisa pelo seu paciente, o inovador, né? Mas você não pode ser o último, porque senão quantos pacientes você deixou
sofrerem por uma coisa. Só para vocês terem noção, todas vocês aí que engravidaram provavelmente tomaram ácido fólico, que nem deveria ser sido ácido fólico, é um metilfolato na gestação, para prevenir alguns problemas que a gente chama de tubo neural, que são algumas alterações neurológicas na criança. Sabe quantos anos demorou para isso entrar num protocolo médico da Sociedade de Obstetrícia? 40 anos. 40 anos. Quem estudou por conta lá no começo preveniu quantas coisas? Aqueles que ficaram à mercê das sociedades, e eu não estou contra a sociedade nenhuma, mas a gente tem que ter critério de estudar por conta, deixaram muitas crianças doentes também. Então, a gente tem que ir atrás de quem está estudando, de quem está se atualizando, de quem está fazendo curso, sim, tá? E esses profissionais, eu me incluo nesses profissionais que estudam, gente, a gente está o tempo inteiro investindo. Ah, mas a consulta dela é cara. Primeiro que eu odeio a palavra cara, eu falo que tudo é investimento e prioridade na vida. Às vezes é um investimento que você não pode fazer agora, mas se você falar que é caro, outro mundo, né? Mas, porque eu falo, porque, gente, essa pessoa que você tá ali, eu tô pagando pela consulta dela, mas eu tenho plano. Pessoal, essa pessoa tá estudando o que o médico do plano muitas vezes não tá. Não tô generalizando, tá, gente? Eu tenho muitas colegas de plano que estudam muito bem, mas, assim, tem muitos que não. Estão ali atendendo em 20 minutos, pesando, medindo a criança, dando aditivo e mandando embora. Eu não quero ser essa médica e eu gostaria que vocês não tivessem esses médicos para escolher de vocês, tá? Então, tudo é questão de prioridade, tudo é questão de escolha e de investimento. Até porque, eu sempre falo para os pais, se o teu filho hoje tem diagnóstico de uma doença muito grave e o remédio é caro, a gente mobiliza um monte de coisa para fazer mais dinheiro. Mas para ir lá investir numa suplementação, numa alimentação melhor, a gente às vezes fica se ensaboando. E eu não tô falando só de vocês, tá? Eu tenho muitos processos assim comigo também. Tem que ir lá ver uma pinta que tá no meu ombro. Mês que vem eu vejo, não vou gastar com isso agora. Só que daí a gente tem que pensar o quê? Eu quero ir no melhor dermatologista, que tem o melhor dermatoscópio, né? E claro, dentro das nossas realidades, dentro daquilo que a gente consegue fazer, né? Claro que ninguém aqui vai dar passos maior que a perna, mas dentro daquilo que a gente pode fazer, qual é o melhor que eu posso fazer nesse cenário, né? E sempre se perguntar em relação a isso, que é muito importante, tá? Outra coisa que atrapalha muito a imunidade das crianças é não ter ritual, tá? Como assim ritual? Ritualizar partes da rotina faz a criança se sentir pertencida à família e a um todo maior, né? Então, exemplo, rezar antes de comer, antes de dormir, uma massagem antes de dormir, ao acordar, um ritual do abraço, do bom dia, como se a gente fosse modulando aquela ansiedade que a criança pode ter, ou até dando a ela previsibilidade. Nossa, quando a minha mãe vem, me bota no banho, depois me tira e faz uma massagem, eu já estou entendendo que eu tenho que dormir. Isso vai ajudar no quê? No ritmo que a gente precisa para que essa criança melhore a imunidade, tá? Na rotina. Outra coisa que piora a imunidade, não ser encorajada a fazer coisas sozinhas. Então, criança já sabe amarrar o tênis, mas são incapacitada porque os pai e a mãe estão com pressa para ir para a escola. Criança que a mãe e o pai dão comida na boca porque não querem sujeira na hora da refeição. Toda vez que você tira a autonomia do teu filho, você abaixa a percepção de valor que ele tem sobre ele mesmo, independente da idade, tá? Claro que tem horas que a gente tem que intervir, né? Ninguém tem todo o tempo do mundo sempre. Às vezes tem que sair para trabalhar, tem que dar uma comida mais rápido. Eu não tô falando isso como a gente tem pra gente ter uma coisa super, nossa, tem que ser assim o tempo inteiro. Mas perceber se não tem momentos do dia que a gente tira a autonomia da criança e que a gente poderia manter essa autonomia, tá? Então, a baixa estima, o baixo autovalor vai dar tendência a baixar a imunidade. É só você ver quando nós, mulheres aqui, a gente está entre mulheres adultas, quando a gente tem algum problema, alguma questão pessoal, o que a gente tem? Candidíase. A gente tem uma cólica menstrual muito mais alta. A gente entope nossa cara de espinha. A gente tem insônia. Baixa estima, baixo autovalor. Tem um divórcio, mulher que chega de manhã aqui que acabou de ter um divórcio, candidíase, 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 candidíase. Fungo, baixa imunidade. Claro que tem um monte de outras coisas ali, mas essa imunidade está baixa. Por quê? Muitas vezes por essa sensação de baixa estima, baixo alto valor, daí a pessoa não consegue se alimentar, não consegue fazer uma atividade física. Mesma coisa com a criança numa outra instância, tá? Não ser ouvida. Todos nós, crianças e adultos, precisam ser ouvidos e acolhidos em suas demandas, sejam elas físicas, sejam elas mentais ou espirituais. Muitas crianças vão comunicar aos pais coisas que não querem e não gostam de fazer, tá? Mesmo que seja, não quero tomar banho. Hoje um paciente meu ficou aqui brincando comigo no consultório, na hora de examinar, ele falou para mim, quero ir para casa. Então, assim, é
é precioso ouvir o que essa criança está dizendo, tá? Entender a verdade daquela criança e a necessidade daquela criança. Não precisa ignorar, por mais bobo que possa ser. Ai, mamãe batia aqui o joelho na mesa. Passa a mão rapidinho, fala, ai, filho, dá um beijinho, mas vai brincar. Mas a gente precisa ouvir, tá? Ah, mas eu não tô com tempo para ele não tomar banho. Escuta por que que ele não quer tomar banho, valida o sentimento do porquê não quer tomar banho e depois leva para o banho se precisar. Às vezes vai ter que ser meio na raça mesmo, não vamos ser utópicos aqui que qualquer conversinha resolve, que tem criança que não resolve nunca. Tem que às vezes colocar no banho mesmo. Mas validem isso, escutem os filhos de vocês. É muito importante, tá? Ai, tô numa situação aqui que eu não consigo ouvir meu filho, tô numa festa. Chegou em casa, fala, filho, aquela hora que você queria falar com a mamãe, que a mamãe não pôde te dar atenção, o que que você queria me falar? Pergunta para essa criança o que que ela queria falar. Valida o que aquela criança está demonstrando, tá? Isso é muito importante. Outra coisa que atrapalha a imunidade, ser hiperprotegida de eventuais traumas. Gente, todos os filhos de vocês ou netos serão traumatizados. Mesmo que vocês pais ou avós ou eu não queiramos que eles traumatizem. Às vezes a gente acha que está hiper acertando numa coisa e está hiper traumatizando. A gente não tem controle sobre isso, né? A paternidade e a maternidade, ela vai gerar sombra na criança, mesmo que vocês se esforcem e muito para que não, tá? O que que a gente tem que ter? Começar a estudar mais, se unir com outras mães para criar estratégias frente aos problemas que a gente tem, tá? Dentro, eu como médica, como pediatra e vocês como mães. Precisamos nos unir entre mulheres também para criar essas estratégias. Ter mais conhecimento, tem coisas que sabidamente vão piorar, né? Questões emocionais da criança. Ah, viver num ambiente cheio de discussão. Isso é óbvio que vai piorar, todo mundo já sabe que a gente vai controlar isso se isso acontece dentro da sua casa. Mas ao mesmo tempo é se livrar desse peso que é colocado nas costas de que as crianças não podem ter traumas. Nossa, isso traumatizou. Gente, eu tenho 1000 traumas da minha infância, tá? Tenho muitos mesmo, assim. Eu tenho um que, nossa, eu chorei com mais de 30 anos por causa disso em terapia, que eu tinha um dentinho mole e eu não queria que ninguém tirasse aquele meu dente. Aquele dente era meu e eu queria que ele caísse a hora que ele quisesse cair. E aí a minha avó pediu para abrir a boca. Ah, deixa eu ver esse dente. E deu um peteleco. E meu dente voou longe. Eu fiquei super sentida, me senti traída, me senti a pior criança do mundo ali. E não tinha o que fazer, não tinha como botar o dente de volta. Meu pai, santo abençoado, que não tinha nenhum ensinamento, conhecimento sobre isso, me levou lá para trás da casa da minha avó e falou: esse dente já foi. Eu não tenho como colocar esse dente em você de novo. Mas o próximo eu te garanto que você vai arrancar como você quiser. E aquilo validou muito o meu sentimento. Meu pai foi o único que validou, porque o resto todo mundo deu risada, não acharam nada demais e tal. E realmente, gente, na cabeça deles não foi uma maldade, foi uma brincadeira, né? Hoje eu olho, eu consigo respeitar e honrar minha avó com toda a história que ela teve de vida, com todo o ensinamento com a neta dela ali. Ela estava fazendo uma brincadeira, não foi para, nossa, eu vou ferir ela, eu vou traumatizar. Mas vocês percebem que traumatizou? E eu tinha uma raiva disso até 30 e poucos anos. Eu fui chorar isso com 30 e poucos anos numa terapia, né? Que deu vontade de voltar no tempo e socar todo mundo que estava rindo na minha cara. Então não adianta, vocês vão gerar trauma. A questão é também dar esse sustento de terreno para quê? Quando esse trauma ele é externalizado, quando a criança fala algo, vocês terem um chão para ela pisar e conseguir tratar ou se desvencilhar de uma eventual memória, tá? E claro que dependendo da idade da criança, vai precisar de mais acolhimento ou maneira mais lúdica para lidar com alguma situação, mas é muito imprescindível que se tome cuidado para quê? Para que a hiperproteção ao trauma não se torne patológica, né? Então eu vejo às vezes aqui no consultório algumas famílias que têm muito medo de traumatizar a criança, que eu não consigo nem examinar, porque a criança deita, começa a chorar, os pais já tiram. Aí eu espero a criança acalmar, bota de novo, chora, já tira. Crianças que eu não consigo, às vezes, examinar. E ali, às vezes, não é um trauma. A memória que pode, a gente não sabe, mas a memória que pode ficar nessa criança é, poxa, minha mãe me levava no pediatra. Minha mãe me levava no pediatra, certinho. Eu lembro de como era o consultório, né? Então, a gente tem que cuidar com essa hiperproteção. Por quê? Porque isso mina também a criança da capacidade de defesa e de se reerguer perante as dificuldades. Então, ali voltando na história do meu dentinho, meu pai foi lá, conversou e acabou a história. Mas ele poderia
ter ficado todo dia falando disso. Ai, vamos lá comprar um presente para você, porque você deram peteleco no teu dente, me vitimizando, me vitimizando, me vitimizando. Não ia ter feito bem nesse caso específico, tá? Então, a gente não vai ter como ter esse controle. Então, cuidado com, nossa, ela vai ficar traumatizada se ela chorar um pouquinho na escola. Hoje eu me atrasei no trabalho, meu Deus, traumatizei minha filha porque eu deixei ela na escola 1 hora a mais. Então, cuidado com isso, porque isso também atrapalha a imunidade, tá? Outra coisa, tratar como vítima quando adoece. Toda criança saudável vai adoecer. Se você tem uma criança que é saudável, ela vai adoecer em algum momento. Um vômito, uma diarreia, um resfriado, uma coceira no corpo, alguma coisa ela vai ter. Toda criança saudável. Nenhuma criança vai passar a infância ilesa de nada. Só que tratar a criança que adoece como vítima tira dela o poder da resolução para cura. E aqui não é não acolher a criança. Mas imaginem uma cena que eu sempre brinco assim. Vocês adultas, chegam na casa dos pais de vocês e falam assim: nossa, pai, tô com uma dor de cabeça, tô com os calafrios. Aí sua mãe fala assim: meu Deus do céu, a vizinha aqui começou assim, teve uma meningite, foi parar no hospital, morreu, deixou os filhos tudo pequeno em casa, o marido tá se lascando para cuidar sozinho, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e faz um estardalhaço da história da mulher nessa cabeça. E o seu pai fala assim: ó, filha, toma aqui um chá e vai descansar um pouco ali no quarto, logo você melhora. Qual dos dois impactos é mais positivo na resolução da tua cura? Com certeza do pai que vai dar o chá. Agora, em relação à vítima, quando a criança toda hora a mãe tá em cima, o pai tá em cima. Quer alguma coisa? Quer comer? Olha o brinquedinho. Quer o brinquedinho? Ah, não sei o quê. Vamos lá ver a vovó? Quer ver o vovô? Quer ver a galinha pintadinha? Quer ver a Pepa? Quer ver? A criança não tem paz nem para se recuperar. Porque o desespero dessa mãe e desse pai é tão grande frente à doença. E às vezes tem até uma culpa com essa criança adoecendo, que quer suprir tudo isso o mais rápido possível. Então, meu Deus do céu, eu preciso resolver isso agora, imediatamente. Né? E, gente, às vezes o que a criança doente precisa é de colo, paciência, água e tempo. Ela não precisa ver ninguém, ela não precisa de presente, ela não precisa de pirulito, ela não precisa de alguém em cima dela falando coitadinha de mim. É acolhimento e tempo. Se a gente for levar em consideração que mais de 90% das crianças na infância vão adoecer por doenças virais, é tempo e acolhimento. E, claro, controle dos sintomas ali, tá? Outra coisa é não perceber os ganhos secundários quando a gente tem adoecimento, tá? Quais são os ganhos secundários que uma criança pode ter quando ela adoece? Reflitam. O que meu filho ganha quando ele adoece? Às vezes a mãe falta trabalho para ficar com ele, às vezes a criança volta a dormir na cama dos pais, às vezes os pais ficam mais presentes no processo de tratamento. A criança tem tudo que sempre sonhou, né? Porque são vitimizadas. Ninguém tá falando que é para vocês, mães, delegarem o cuidado, para os filhos não serem acolhidos, para os pais não participarem do processo. Mas aqui é para que vocês vejam que a criança pode estar comunicando aquilo que falta a ela na doença. Se ela adoece para ficar mais com a mãe, será que não está faltando um pouquinho mais dessa presença ou dessa conexão? Se ela adoece porque daí o pai fica com ela, será que não está faltando um pouquinho mais do pai nessa conexão? E assim vai indo, tá? Então é importante a gente refletir sobre isso. Não ter um soro reparador e na rotina, tá? Sono é essencial para a imunidade, distúrbios do sono precisam ser sim tratados e investigados, respeitando a faixa etária neurológica da criança, porque claro que um bebê vai despertar mais à noite do que uma criança de 4, 5 anos, um adolescente para adolescente. Se fosse falar de sono, dava para falar até amanhã, então só lembrem disso, distúrbios do sono precisam de investigação, tá? E o que fazer, então, para a gente melhorar a imunidade da criança, né? 10 passos eu vou dar para vocês para o dia a dia, 10 sugestões, e o último é o mais importante de todos, tá? Que tem a ver com tudo que eu venho pincelando aí durante a aula. Mas antes eu quero apresentar para vocês, com muita alegria, um novo projeto, tá? Que eu estou criando. É um projeto muito do meu coração mesmo. Eu já tenho ele desenhado há mais de um ano. Então, é um projeto que, assim, eu estou bem feliz de poder apresentar para vocês. Que é uma mentoria para mães, pelo meu instituto, tá? Então, eu sempre quis ter esse momento com vocês, mães, que nem eu tô tendo agora. E aqui eu sei que é um momento de fala mais meu, mas a minha mentoria é justamente para que vocês também possam falar, que seja um lugar de muito acolhimento, de muito respeito e de uma troca segura, que a gente, infelizmente, não encontra tão fácil por aí, tá? Então, por qual motivo que eu resolvi criar, né? Eu resolvi criar devido tantas queixas repetitivas que eu vi no consultório sobre esse tema e vários outros.
e que poderiam ajudar muitas mães e mulheres a melhorarem nos cuidados, mas acima de tudo devolvendo a cada uma das mães que passam por mim a autonomia como mulher no processo de maternar. Porque eu vejo que é muito diferente ser mãe e ser uma mãe mulher, tá? Muito diferente. E isso torna a maternidade um outro tipo de maternidade, tá? Então, eu vejo mães exaustas, cansadas, com diversas demandas simultâneas, sem tempo para olharem para vocês mesmas, tá? E eu vejo que se as questões com os filhos estivessem mais claras e mais assertivas, vocês teriam mais tempo para esse autocuidado, que é tão importante para vocês, tá? Então, como assim? Uma mãe, né, que tá com um filho saudável, bem nutrido, com imunidade boa, dormindo bem, uma rotina, ela vai ter tempo para ela mesma. Ela vai conseguir se organizar para acordar mais cedo para ir para uma academia, para ir fazer uma unha, para encontrar uma amiga. Por isso que o ritmo é importante também na imunidade, porque fortalece vocês, mães, como mulheres no mundo, tá? Então, o que que eu vou ter nessa mentoria, né? São 10 encontros comigo ao vivo, como o de hoje que a gente está tendo. Vão ser todas as segundas-feiras à noite, a partir do dia 3 de fevereiro. As aulas vão ser gravadas também, adicionadas numa plataforma, caso vocês percam algum encontro ao vivo. 2 aulas de tira dúvida nesse período, e vai ter um e-book sobre autocuidado com medidas práticas para vocês no dia a dia. Porque eu falo, o autocuidado, a gente não tá num dia inteiro no spa, ele tá num detalhezinho, tá? Então, eu montei esse e-book com muito amor no coração, para que vocês consigam colocar no dia a dia de vocês coisas que vão fortalecer vocês como mulheres também, tá? Quais vão ser os temas abordados, tá? A maternidade em tempos atuais, porque eu vejo vocês honrando muito as mães de vocês ainda, que se anularam muito como mulheres em prol da maternidade. Então, a gente vai falar muito sobre isso, como vocês podem ressignificar a maternidade de vocês, tá? Como conciliar a vida de mulher com a de mãe, tá? Então, isso é muito importante. O direcionamento do autocuidado. A gente vai falar de imunidade avançada aqui. Tudo que eu tô falando para vocês, eu vou falar com mais profundidade ainda, tá? Doenças de repetição, o que que isso pode estar seguindo? Então, como eu falei ali, né, dos ganhos secundários, tem muitas outras coisas envolvidas nas doenças de repetição, como padrões mentais, questões espirituais também. Há causas metafísicas das doenças comuns, então, se o teu filho tem sempre otite, o que que ele não tá querendo ouvir, né? Então, a gente vai entrar nessas causas mais profundas das doenças para vocês entenderem o que que as doenças estão comunicando. Não só do filho de vocês, mas às vezes que vocês têm um parente, tá? Nutrição com alimentos, tá? Então, a gente vai falar muito dessa questão da nutrição com os alimentos. Como que a gente pode nutrir a nossa vida, a nossa família com alimentos e não só com suplementos, tá? A gente vai falar de ressignificar trauma, os seus e dos filhos de vocês, porque eu vejo na maternidade hoje muita projeção. Então, eu, porque não tive tal coisa na infância, quero fazer isso para o meu filho hoje, mas às vezes não é isso que vai nutrir teu filho fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. A gente precisa separar o que é nosso e o que é do filho da gente, né? Sono, a gente vai falar com profundidade sobre o sono profundo, fase REM sono, toda essa parte de sono que é importante vocês entenderem para entender às vezes por que que um filho desperta, por que que dorme menos, ou por que que tá dormindo muito, tá? A gente vai falar sobre comportamento infantil, principalmente nos tempos atuais, onde há essa exigência oculta, né, de todas as crianças serem perfeitas no shopping, serem perfeitas na festinha da família, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como lidar com essa pressão familiar, a exigência da criança educada, e que ficam chamando às vezes seus filhos de mimados, se fosse comigo já tinha levado uns tapas, e por aí vai, né? E a gente vai ter um fechamento surpresa muito especial dessa mentoria, tá? O investimento dessa mentoria, calculando aqui, se a gente pensasse cada encontro desse individual comigo, seria de R$ 8.297, e hoje eu estou fazendo por 2.200, né? Na verdade, esse carrinho vai ficar aberto a esse preço. E para quem ficar até o final da aula, são 40 vagas, né? Mas para quem ficar até o final da aula, tem 40% de desconto, tá? Então vai ter um cupom no final da aula, que vocês podem utilizar até hoje, meia-noite, que vai dar 40% de desconto para vocês. Daqui a pouquinho já vai entrar lá no grupo do WhatsApp que vocês têm o link para compra. E, gente, não é por nada, mas assim, vai ser de muita cura, de muita conexão com vocês mesmas. Então, realmente vai valer bastante a pena. É um projeto que tem meu coração aí há muito tempo. E vou trazer pessoas também para conversar com vocês em aulas bônus, tá? Para falar de outras coisas, para trazer esse lado mulher para a maternidade de vocês também, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem também acionar o meu suporte, tá? Opa, acho que alguém ligou o microfone. Peraí, vou ligar, depois a gente abre para vocês perguntarem, tá? No final. Então, passo 1 para a imunidade,
tá? Água. Parece bobo, mas água é fundamental. E tem muitas crianças que não tomam água, tomam suco, tomam chá. A água é essencial para atividade enzimática. E toda e qualquer cascata imunológica do nosso corpo vai precisar de água. Então, para digestão, para que as células mudem de um lugar para o outro, tudo precisa de água, tá? Então, é bem importante aí nesse sentido. A criança, ela precisa ser criança, tá? Cantar, gritar, se sujar, viver o lúdico, tá? Então, é muito importante que vocês deem isso para a criança de vocês. Que elas sejam crianças. Quando? O tempo todo. A maior parte do tempo, tá? Passo 3, contato direto com terra, grama e areia. Não só pelo grounding, que eu falei lá atrás, mas porque os patógenos contidos na terra, grama e areia estão, em geral, em quantidade ineficiente para causar doença. Então, eu vou lá, a criança mexe na terra e dá uma comidinha na terra. Ela está comendo umas bactériazinhas que tem ali, mas não para causar doença, mas para ativar o sistema imune funciona muito. Por isso que a criança que mexe na lama, na terra, leva umas lambidas na cara do cachorro, ela tem uma imunidade melhor, porque ela não está com patógeno suficiente para adoecer, mas ela tá com patógenos em pouquíssimas quantidades que vão ativando o sistema imunológico, tá? Eu brinco que parte da minha terra, grama e areia são as próprias crianças, né? Porque eu levo tossida na cara. Então, todo dia eu tenho um pouquinho ali de um vírus, alguma coisa. Por isso que a minha imunidade, eu acho que também é muito boa. Sono seguro, tá? Manter sono adequado, respeitando as diferenças de cada idade, é primordial, tá? E aqui tem uma orientação muito legal, que é o body talking, tá? Conversem com a criança assim que ela adormecer e diga no ouvido direito dessa criança que ela tá segura, que ela tá saudável, que ela tá em paz, que ela dorme muito bem. Na minha mentoria, inclusive, eu vou ter uma muito só disso do body talking para vocês poderem acessar o inconsciente, subconsciente da criança enquanto ela dorme para promover mudanças enquanto ela está acordada, tá? Isso é muito, muito interessante. Conexão emocional, gente. Todos nós precisamos, né, de conexão emocional. Então, a criança precisa de abraço, de toque, de carinho, de gestos variados de amor, tá? Não é só em qualidade, é em quantidade, sim. A gente tem que parar de romantizar que a criança precisa de tempo de qualidade. Não. A criança também precisa de tempo de quantidade, tá? Isso aumenta infinitamente a imunidade de uma criança. É só você ver a criança, o quantas vezes ela muda sintoma de doença crônica. Criança asmática ou criança, às vezes, com muita alergia. Vai para as férias com os pais, fica, às vezes, num hotel, passa o dia inteiro brincando, brincando, brincando. Overdose de pai e mãe. Não tem uma rinite lá no lugar, não tem uma tossinha lá no lugar. Por que será? Essa overdose de conexão emocional é muito importante, tá? E aqui, até não tá nos passos, mas eu me lembrei de falar agora, que eu acho importante, é cuidar com aquelas pensamentos que a gente tem, que é o tempo inteiro ficar pentelhando a criança, sabe? Não mexe aí, não faz não sei o quê. Não, não. Gente, começou a ver que você tá pentelhando demais a criança, olha para o ambiente. O problema não tá com a criança, o problema tá com o ambiente. Se a criança não pode mexer no armário, não pode mexer na mesa, não pode pegar não sei o quê, o problema não tá com a criança, ela tá sendo criança. Tem que mexer nesse armário, então, tem alguma coisa ali que ela não pode, tem que tirar essa mesa do lugar. Então, começou a ver que tá o tempo inteiro cansando. Nossa, toda hora tem que falar alguma coisa para essa criança. O problema não é a criança, o problema tá no ambiente ali, tá? Ou em como a gente enxerga o ambiente. Por que que uma criança, às vezes, não pode abrir o armário de panelas da cozinha e brincar? Né? Então, a gente tem que também avaliar esse outro cenário, tá? Outra coisa, variabilidade e aquecimento alimentar. Então, dá para vocês tirarem uma fotinha aqui, ó, dessa farinha que eu deixei de sugestão para vocês, tá? Então, se programem para variar frutas, legumes, proteínas, castanhas, sementes. Essa farinha de sementes é muito legal e ela pode ser mudada para farinha de castanhas também, tá? Então, você pega 100 gramas de cada uma, eu sugiro fazer 4 por vez. Então, abóbora, semente de abóbora, girassol, linhaça e chia. Bate no liquidificador e tem que guardar num pote escuro na geladeira. Ou compra aqueles potes de inox completo, ou põe uma caixinha de sapato dentro da geladeira, o pote fecha. Adicione em receita fruta 1 colher de sopa ao dia, aproximadamente, para crianças acima de 1 ano. Crianças entre 6 meses e 1 ano, vocês já podem usar 1 colher de chá em cima de uma frutinha, no caldinho do feijão que está dando para a criança, num molho que está usando de tomate. Utilizem isso a favor de vocês, tá? Isso ajuda também bastante. O passo 7, exames em dia. Gente, não caiam nessa de que criança não precisa fazer exame. Os nossos alimentos não são mais os mesmos.
A disponibilidade dos nutrientes não são mais os mesmos. Eu sempre brinco, eu tô indo ali no mercado comprar uma maçã. Ela veio de container, ela ficou esperando um tempo para ser exposta, daí ela ficou num lugar refrigerado, ela ficou sob luz artificial, e daí cheguei eu lá, sabe Deus quanto tempo depois que essa maçã foi colhida para comprá-la, tá? Então ela não tem a mesma quantidade de nutrientes, a mesma quantidade de vitaminas que a gente olha numa tabela nutricional de uma maçã. Então a gente precisa fazer exames, porque nós não temos mais os mesmos alimentos de antes, tá? Isso é fato. Meus maiores pacientes de consultório que têm deficiência de vitamina B12 são meus pacientes carnívoros, tá? E olha que triste isso, criança que come carne. Mas o que essa vaca tá comendo? Às vezes ela não tá nem conseguindo colocar tanta B12 nesse músculo também para que essa criança coma essa carne, mastigue e tenha um bom efeito, tá? Então a gente precisa ter muito, muito, muito critério com isso, né? Exames em dia são muito importantes. E além disso, a gente tem hoje o que a gente chama de polimorfismo genético, que é o quê? Às vezes, eu recebo a quantidade de vitamina D que está nos protocolos, mas para eu absorver, eu precisaria de 5, 10 vezes mais. E assim é com as crianças. Então, o exame é essencial para isso. Porque às vezes eu já vou descobrir um polimorfismo nessa criança, uma dificuldade de absorção de vitamina dessa criança muito cedo. Isso vai ajudar ela a vida inteira, né? Eu, muito provavelmente, toda a minha família, a gente vai fazer teste genético agora, mas a gente muito provavelmente tem polimorfismo genético para absorção de vitamina D, tá? Todo mundo da minha família tem vitamina D muito baixa. Para eu manter uma vitamina D ali em 50, 60, que nem é o ápice do melhor, às vezes tem que tomar 20 mil unidades dia, tá? Então, vejam, se eu não tivesse percebido isso sobre mim, às vezes o meu cansaço, uma depressão, uma dificuldade com sono, imunidade baixa, ela nunca ia ser compreendida verdadeiramente o motivo. Então, até isso é importante no exame, tá? E se alguém quiser agendar comigo, tá aqui o telefone, podem mandar para minha secretária, para Thaís, tá? Que ela agenda para vocês, para a gente pelo menos deixar essa parte dos exames em dia também, tá? Saúde mental precisa ser muito valorizada, tá? Então, a saúde mental dos pais e cuidadores dita a saúde mental da criança. Pais e mães, evitem brigas e discussões em frente aos filhos de vocês. Priorizem o relacionamento de vocês e dialoguem. Ai, doutora Liz, a gente tem muita dificuldade de conversar. Busquem ajuda. Busquem ajuda. Podem ser comigo, pode ser com terapeuta de casal. Se vocês gostam de outras abordagens, a gente tem constelação sistêmica. A gente tem muitas abordagens para fazer em relação a isso. Vão atrás do que faz sentido. Ah, doutora Lisa, eu não consigo de jeito nenhum convencer meu marido a fazer uma terapia. Façam por vocês primeiro. Porque eu vejo isso muito em consultório. O homem, ele é resistente, né? Ou bicho difícil de se autoconhecer. Mulher tá aqui, daí amanhã tem outro curso, tá lendo um e-book, daí a amiga falou para ir num grupo de não sei o que ela vê, daí dá uma aula gravada para ela assistir. Eu hoje já recebi uns 37.479 reels de amigas minhas sobre autoconhecimento. Homem não. Homem é um troço que, claro, isso é uma crença, né, gente? Mas é uma crença coletiva. Tem muito homem que gosta de autoconhecimento, mas vocês podem saber que a maioria de vocês que estão aqui tem maridos que não são muito fãs, tá? E é por isso que a gente está junto aqui, porque ressoa. Então, a gente tem que começar por nós, pelo nosso caminho espiritual, pelo nosso caminho de autocuidado. E para a gente se transformar numa força inspiradora para quem está ao redor da gente, né? Hoje eu escutei do pai de um paciente que estava com a mulher falando assim, nossa, ela tá outra depois que fez terapia. E ele começou a fazer terapia por causa disso. Porque viu ela reagindo de maneira diferente no conflito, viu ela menos estressada, ela voltou a fazer atividade física. Então foi muito bacana, né? A gente não é uma coisa que a gente tem que fazer esperando esse resultado, mas normalmente esse resultado vem sim, tá? O passo 9, natureza diária. E aí eu quero pegar a nossa crença aí, né, que é muito, a nossa não, né, mas a crença de muita gente, que é o frio. Nossa, ele não pode ir lá fora no frio. Pode e deve. Não existe temperatura adequada para curtir a natureza. Existe roupa adequada para curtir a natureza, tá? Então, a gente tem que sempre estar ali, ó, muito, muito atento a liberar essa criança para a natureza. Ah, mas tá frio, acabou de ter uma geada. Bota a roupa, bota a touca, bota a luva, bota uma botininha e deixa essa criança ir pro frio. A natureza, ela é muito preciosa, gente. E além de tudo, a natureza ensina, tá? Ensina a ter paciência, ensina que a tempestade, depois da tempestade, vem uma calmaria.
ensina que o sol não está sempre lá. Se a gente consegue ser lúdico com a criança e também trazer a natureza como parte nossa, da nossa vida, porque nós somos mulheres, né, cíclicas e temos muita conexão com a natureza, principalmente se a gente estiver atenta, a gente ensina muita coisa para essa criança, tá? Então isso também é bem importante. E o passo 10, que é o mais importante de todos, que eu dedico muito para vocês, mães, com todo o meu coração, e eu espero que vocês reflitam sobre isso, que é pratiquem o autocuidado. Esse é o maior benefício de todos na imunidade de vocês e dos filhos de vocês, tá? Isso daria uma aula gigantesca que vai estar na minha mentoria, mas assim, se vocês puderem pelo menos ir atrás disso, de se cuidarem um pouco mais, vocês vão ver o quanto isso vai reverberar na saúde do filho de vocês. Uma mãe que tem práticas de autocuidado, que olha para si, ela tem uma visão mais clara da situação, ela tem um olhar mais claro sobre o que esse filho está precisando. Então ela, ai que fofinhas as reações, agora que eu vi aqui. Então ela tem muito mais clareza do que aquela criança está precisando. Ela tem muito mais visão sobre aquela criança, no sentido de assim, poxa, eu estava achando que meu filho precisava de vitamina, mas o que eu estava precisando era de uma hora de parquinho no dia, né? Então, gente, o autocuidado materno ele vai influenciar, sim, diretamente na imunidade e diversos outros fatores da criança, tá? Então, no e-book ali da mentoria eu dou bastante sugestões sobre isso, mas o que eu gostaria de passar para vocês? Eu não sei como começar. Tenta, pelo menos, demorar um pouco mais no banho. Pedir uma ajuda para quem está em casa. Horário do meu banho, eu preciso desse horário para mim. Demora um pouquinho mais no banho. Compra um hidratante que vocês gostam, sem disruptores endócrinos. E passem com calma no corpo de vocês depois que vocês saem do banho, sabe? A gente, às vezes, espera dos outros a massagem, espera dos outros o toque, espera dos outros o chazinho antes de dormir. Todas nós temos contato em algum momento da vida com um vazio dentro de nós, aquele buraco. E volte e meia ele vai aparecer, tá, gente? Isso é natural. E a gente, às vezes, se cobra muito por ter esse espaço sempre preenchido. E, às vezes, cobra do marido para preencher isso, cobra do namorado, cobra da amiga. Nossa, você não me dá atenção. Nossa, você não... Mas você se dá atenção? Você se dá alguma coisa que você gosta? Você se passa um creme? Você se sente cheirosa? Ou você acorda em casa com o cabelo oleoso toda torta e vai ficar lá com aquelas calças desbotadas, desfilando em casa? Mas eu tô lavando a calçada. Não se lava a calçada, nem calçada com calça desbotada, gente, sinto dizer. Tá? Então, primeiro autocuidado de vocês talvez seja tirar essas roupas velhas que todo mundo tem no armário um pouco. Ver o que dá para virar flanela e o resto bota para doação também. Tem gente que vai ser muito abundante com aquilo que não nos serve, que vai estar muito mais bonita com aquilo que não nos serve também, tá? Então, a gente precisa olhar para nós mesmas, e aqui eu tô falando como mulher, né, com esse olhar de autocuidado, de autopreenchimento, porque senão a gente se transforma pesada. E sabe aquela mãe pesada que toda hora tá brigando com o filho, toda hora tá brigando com o marido, nada tá bom, nada tá no lugar, nada tá certo. Essa criança adoece também. Mas acima de tudo, vocês começam a olhar, às vezes, esse ambiente de vocês e não sabem onde está o problema. Porque daí o problema tá com o marido, o problema tá com o filho mais velho, o problema tá com o enteado, o problema tá com a sogra, com a cunhada, mas não. Se vocês preencherem esse vazio dentro de vocês, isso é um processo contínuo, árduo, que vocês vão ter que fazer até o último dia da vida de vocês, sinto dizer, né? Não é assim, vou encher o tanque e passar um tempinho com o tanque cheio. Até dá, mas tem que ser todo dia, querendo, não querendo, feliz, não feliz, com problema, sem problema, tá? E é uma questão de disciplina. Ensinar a nossa mente que a gente tem uma força interna, que a nossa força tem que vir de nós. Pensa você nesse cenário como mãe, fortificada emocionalmente, fortificada psiquicamente, cuidando do seu físico. Você acha que seu filho não melhora das doenças de repetição? Você acha que você não tem até mais força de combate à doença dele? Tá? Então, gente, eu termino a aula de hoje com isso, com essa reflexão. Espero vocês também na mentoria. Eu sei que hoje eu falei muita coisa, tá? Mas eu falo, é um detalhe que vocês consigam implementar, vocês já vão conseguir modificar bastante aí a vida de vocês, tá? Eu já tinha deixado esse espaço aqui agora para o cupom, tá? Para quem quiser a mentoria, se chama Presente 40, só para vocês que ficaram até o final, tá? Esse cupom ele não vai ser postergado.
Não sou daquelas que amanhã tá divulgando cupom lá nos stories, tá? Vocês merecem que vocês estão aqui até o final. E agora vai provavelmente chegar daqui a pouquinho, se já não chegou no WhatsApp de vocês, o link da compra, tá? Se tiverem alguma dúvida de suporte, podem me acionar no meu Instagram também, não tem problema nenhum, ou meu suporte. Digitar aqui o cupom presente 40. E agora a gente vai abrir um espaço para dúvidas, mas, claro, muito obrigada pela atenção de vocês. Deixa eu só parar de compartilhar aqui, para eu poder ver todas um pouquinho. Vamos abrir a fila aqui. Opa. Ai, muito obrigada, gente, pelo que vocês estão me mandando no chat. Eu acho que eu abri a fila e zerei a fila. Erga uma mãozinha de novo, quem quiser falar, que daí eu vou abrindo para vocês, tá? Eu vi que a Daiane queria falar. Pode abrir seu microfone e falar. Espera aí, só um pouquinho. Opa, abri um negócio errado aqui. Se quiser mandar no chat, se não quiser falar, pode mandar no chat também, não tem problema. Daí eu abro aqui também. Dai, você só precisa, você tá erguendo a mão, mas você precisa liberar teu microfone, tá? Deixa eu só abrir aqui. Deixa a Mayara falar primeiro, então, daí depois você fala. Pode falar, Mayara. Olá, doutora, muito obrigada pela aula. Eu acho que Imagina. esclareceu muitas dúvidas para todas nós. Eu tenho 4 filhos de 8, 6, 4 e 1 ano e meio. E eu e meu marido optamos pela medicina integrativa há anos. Então, tem muitas coisas que a gente, né, que você foi passando já é muito importante para nós. E uma das coisas que nos chamou muita atenção é que com o meu mais velho, realmente o sono dele, eu gostei muito que você apontou isso, o sono dele, nós dois já faz tempo sempre comentamos que não acho que é o suficiente. Eu, geneticamente, eu não sei se você também pode esclarecer essa dúvida, de dormir com o olho aberto. Ele dorme de olho aberto e depende da posição. E eu sei que isso atrapalha também a qualidade do sono. Então, assim, nós temos rotinas, eles dormem 7h30 da noite, 8 horas, todos os dias e acordam cedo, entre 6 e 6h30 da manhã. Porém, ele demora muito mais para dormir do que os outros, e ele acorda muito mais cedo, e mesmo estando super cansado, o olho tá vermelho. Então, a minha dúvida seria, o que você aconselharia eu marco consulta com você ou tem algum especialista do sono? Porque eu acho que a gente nunca consultou. Dá para marcar comigo, sem dúvida nenhuma. Nessa idade, é 9 anos, né? 8. 8 anos. Primeiro que nessa idade a gente tem uma inversão do sono, tá? Que a nossa sociedade, por questão depois da Revolução Francesa, principalmente, ela não respeita, tá? Nessa idade, a criança tenderia a colocar o sono para bem mais tarde, 11 horas, meia-noite, e dormiria até muito mais tarde, tá? 10 horas, 11 horas. Tanto que se a gente for olhar nos Estados Unidos, tem muita taxa de depressão e suicídio em crianças, pré-adolescentes e adolescentes, e uma das causas é o acordar cedo, tá? Porque o cérebro, nessa hora, ele vai querer dormir, nessa idade, ele vai querer dormir mais tarde, acordar mais tarde. Que é aquela coisa que a gente lembra, às vezes, da nossa adolescência, né? De dormir até meio-dia, 1 hora, e aquele caos dos pais quererem acordar a gente. Então, isso tem bastante estudo, tá? E aí, o que acontece? A gente, às vezes, está querendo colocar dentro desse cérebro um horário muito mais cedo para dormir do que ele gostaria de estar dormindo, né? E aí, a gente tem toda uma desregulação. Agora, é claro, a gente precisa adequar essa criança à rotina, horário de aula e tudo mais. Então, esse é um ponto, tá? A adequação da rotina, quando a gente não consegue adequar a rotina, a gente tem que avaliar, às vezes, causas de obstrução respiratórias, causas neurológicas, alergias alimentares em crianças mais novas. Na idade dele, algumas dessas coisas também a gente precisa avaliar, mas o que me vem muito, pensando no campo de tudo que você me conta e dos outros filhos dormirem bem também, é a questão do controle, tá? Mais velho, de 4 irmãos, a gente for olhar com questão bem corpo, mente e espírito, né? A criança que não dorme é a criança normalmente controladora,
né? Em que a criança o tempo inteiro tem que estar acordando para controlar o ambiente, nada pode acontecer sem ela. E aí eu ia te perguntar, como ele é no dia a dia? Você percebe ele um menino mais controlador, toda hora tá muito preocupado, quando você vai falar, tem uma festa sábado, ele já fica querendo, preocupado com a festa. Então, Sim, é interessante você. Eu falei, gente, você conhece meu filho. Ele, por ser mais velho, ele sim tem o controle dos mais novos, ele quer estar em controle dos mais novos, e também ele é o mais ansioso. Assim como você deu esse exemplo, se a gente comentar, ai, que nem uma coisa que está acontecendo recentemente, que a gente quer um cachorrinho, ele já quer para hoje. E ele fica todo dia. Então, quando é que a gente vai pegar esse cachorro? Então, ele é o mais ansioso e mais. E assim, isso é uma coisa que também a gente está aprendendo, dar controle a ele, dar coisas que ele tenha controle. Então, ele tem, por exemplo, ok, Isaac, você é o mais velho, você já tem o controle. Você pode ajudar o papai a tirar o lixo toda semana da casa. Então, a gente dá ajuda. responsabilidades para ele ter o controle, para mudar o foco, para não tentar ter controle de coisas desnecessárias, que Uhum. é todo dia, é o controle do. Então, isso é muito interessante você apontar. Sim, e aí, né, numa consulta, claro que a gente consegue aprofundar, mas às vezes o que mais vai beneficiar ele é terapia, tá? Para ele soltar mais as coisas e conversas com vocês, de vocês. Eu gosto muito da visão sistêmica, né? Não é todo mundo que gosta, mas eu vou dar uma opinião pessoal, porque o sistema ele vai colocar cada um no seu lugar. Ele precisa assumir o lugar de filho dentro dessa família, né? Ele também é o filho, mas ele é o mais velho. Então ele não é um pai dos mais novos. E às vezes as demandas por conta dos nascimentos dos outros foram fazendo ele se sentir nessa necessidade, né? Que criança com 8 anos que quer tirar lixo? Quase nenhuma. Então, às vezes é uma vontade interna dele de manifestar esse lugar mais da paternidade, do zelo com os irmãos que acaba se sobressaindo e descontrolando um pouco. Então, o que a gente tem que trazer ele para o lugar de filho? Uma coisa que pode fazer acalmá-lo muito é vocês conversarem muito com ele, que ele também é filho, que ele pode ser filho, que ele é amado tanto quanto os irmãos mais novos, e que um dia, se ele quiser, ele vai poder ser pai. Então, você dá essa calma para ele, no sentido de um dia você vai ser pai e você vai poder ser tudo o que você quiser com o seu filho, não com seus irmãos, né? Então, isso é bem interessante. E aí, vocês também, como pais, pai e mãe, tomarem lugar dele, dessa necessidade dele na família, né? Que é bem importante, tá? Muito Mas obrigada se mesmo. precisar, só estamos aí, tá? A Daiane quer falar mesmo ou não? Agora fiquei em dúvida, que ela ficou sumida. Mais alguém com alguma dúvida, gente? Eu vi ali uma. A Poliana tá aqui ainda? Deixa eu ver. Sim, estou. Ah, tá, que eu vi ali que você falou 19 anos, portador de asma, né? Isso. Quer me contar alguma coisa dele? Sim, então, mais velho também, tem 19 anos, né? Ele manifestou, acredito que com 6 meses, gravidez conturbada, problemas que eu tive, brigas com o pai, enfim. Só que com o tratamento, hoje eu fiz alguns cursos, sou terapeuta sistêmica, né? Então, assim, tive uma visão. Fiz o renascimento, eu tive uma melhora. Notei que ele também teve, mas você acha que no caso dele você também não conseguiria me ajudar? Porque eu tenho uma Com pequenininha. certeza. Eu até atendo, às vezes, na verdade, eu atendo até 21 anos aqui no Ah, consultório, né? ótimo. Então, dá para te ajudar sim. E ele já está numa idade que a gente tem que devolver algumas responsabilidades para ele do processo de cura dele também, né? Então, ele já tem mais consciência, entender gatilhos, então dá para fazer um trabalho bem legal com ele, sim, com certeza. É muito Tá? interessante você falar a questão da febre, né? De febre não, de doenças, mas a minha neném já passou. Eu estava muito estressada, muito nervosa, e ela, gente, é bem Opa, acho que interessante. deu uma travadinha. Eu E falo, o pulmão, ele capta bem essa questão mesmo, tá? Não temos para onde fugir. O pulmão, ele é um mensageiro, baita mensageiro. E pensando no corpo físico, ele é muito amigo do intestino, tá? Então, é muito difícil a gente tratar a asma hoje sem olhar para o intestino, sem olhar para hábitos de vida. É praticamente impossível a gente ter uma remissão tão grande assim da doença sem a gente olhar para esse lado, tá? Então, é bem, bem importante mesmo. perfeito. Então você também atenderia ele, no caso. Atendo, aham, com certeza. Fique bem à No caso, vontade. a minha outra doutora também, a minha mais nova, ela às vezes tem uns quadros de tosse muito forte
e foi diagnosticada, né, na medicina como bronquite. O dela também seria interessante fazer algum movimento, alguma mudança já Kit e inicial? asma, na verdade, são a mesma coisa, tá? Né? Kit e asma são a mesma coisa. Então, com certeza, a gente tem muito a atuar. E veja, é uma coisa que se repete nos teus filhos. Então, às vezes, tem alguma coisa ali que a gente tem que tratar no núcleo familiar mesmo, né? No núcleo. Tem que Eu olhar tenho imediato da tia, integrativa. Sim. isso. Tá, joia, então, doutora, muito obrigada, viu? Imagina! Deixa eu só ver a fila aqui para não ser injusta. A Maiara abriu primeiro. Pode falar, Maiara. Maiara Gardner. Só abre o microfone. Oi, eu já falei, desculpa, eu não sei Ah, se minha já? Você mãe. abriu de novo? Tá. Não. Laura. Laura Nascimento. Oi, doutora, boa noite, obrigada pela aula. Imagina. Já fiquei morrendo de vontade de marcar consulta, só que eu tenho 5. Vem pra mentoria, então, que vai ser É, bom, que vai tratar tudo junto ao mesmo tempo. eu queria perguntar principalmente do meu filho mais velho, ele tem 12 anos e ele tem neurese noturna. E já fiz vários tratamentos, fisioterapia, ele vem tudo que é coisa, para até benzedeira, para tentar fazer esse menino parar de fazer xixi na cama. Hoje ele diminuiu muito, porém ainda tem muitos escapes, né, durante a semana. E eu me preocupo porque ele está entrando na adolescência, época que vai, talvez, uma viagem com a escola, alguma coisa, e ele passar, né, vergonha, fazendo xixi na cama, Xixi na até cama. nessa idade, e até com, né, de repente, mais tarde uma namorada, enfim, eu já penso lá na frente, né, até quando, né, que ele vai estar fazendo esse xixi na cama. Eu sei que não tem muito a ver com imunidade, mas tem com essa doença que persiste, sabe? Tem a ver com todo esse padrão mental, corpo, mente e espírito mesmo. E a enurese noturna, que é o xixi na cama, tem muito a ver com padrões de medo, tá? Que às vezes estão reprimidos. Então, seria legal mesmo uma consulta para a gente avaliar isso. A gente vê muita criança com enurese noturna com medos que não são manifestados, né? Então, seria interessante, assim, na mentoria até a gente vai falar um pouco sobre enurese ali nas doenças de repetição e nas causas holísticas de algumas doenças, tá? Junto com a enurese entra também a infecção urinária de repetição. Então, acho que sim, vale bastante a pena. Como você tem 5, sendo bem honesta, eu acredito que a mentoria vai te agregar para você olhar como um todo, todos. Porque como ele é o mais velho de uma estrutura inteira, eu acredito que vai colaborar nesse sentido, tá? Para você ver todos ao mesmo tempo, né? Que isso vai E ajudar bastante. o de 5 anos também usa fralda ainda, né? Porque ainda cabe fralda. E eu fiquei pensando, bom, vai repetir com ele? Será que o próximo tal? Então eu fico com medo, né, de repetir com o de 5 também. Vou entrar na mentoria, marcar uma consulta também. E às vezes a questão tá muito nisso que eu falei agora por último, ter o autocuidado, ter o olhar para você. Porque isso às vezes projeta muito o nosso olhar só para criança, né? Preciso resolver isso a todo custo. E aí eu me esqueço, né? E não sei se vocês conhecem o efeito Zenão da mentalidade, eu amo esse efeito. A gente sempre fala, quando a gente vai criar alguma coisa que a gente quer ou co-criar, que a nossa mente, ela cria a nossa realidade. E às vezes, quando a gente já investigou de tudo e tratou de tudo, a gente tem que mudar o foco para aquela energia que está ali estagnada naquela resolução, ela poder fluir. E o efeito Zé não fala, a gente fica perseguindo alguma coisa, ela não acontece. Sabe quando você quer, às vezes, falar com alguém, a pessoa não atende, não atende, não atende, e você fala assim, outro dia eu ligo. Aí você vai lavar a louça, a pessoa te liga. É mais ou menos isso, tá? Então a gente tem que trabalhar essa questão mental também, tá? Que é bem, bem importante. Tá bom, obrigada, doutora. Imagina. A Fernanda Camargo. Fernanda. Só tem que abrir o microfone se você quiser falar mesmo. Acho que não quer. Gente, queria agora. Aqui, quer falar? Agora abriu. Pode falar. Tá mudo. Vamos pedir uma ajuda aí. Tá mudo mesmo. Para vocês também tá mudo ela? Se quiser escrever no chat ali.
Pode falar de novo, mas eu acho que ainda tá mudo. Mesmo você abrindo, tá mudo. É alguma coisa da tua configuração de microfone mesmo. Eu não vou conseguir te ouvir. Me manda no chat ou depois entra lá no meu Instagram e me manda no meu direct que eu respondo com o maior prazer, tá? Sem problemas. Quem mais que estava com a mão levantada? Será que foram todas? Foram todas. Gente, ó, do fundo do meu coração, são 9h20 da noite. Queria agradecer muito vocês que ficaram até agora, muito mesmo, tá? É, eu espero de verdade que vocês tenham tirado proveito de pelo menos alguma coisa dessa aula. Quero dizer que eu sou super disponível, me mandem direct, falem com a minha secretária se precisar, meu suporte. E vamos para a mentoria comigo, que a gente vai ter 10 encontros desse. Então, pensa que delícia que vai ser, tá bom? Um beijo para vocês e qualquer coisa, estou super à disposição, tá bom? Ah, Dai quer falar de novo ou não? Tô com dó da Dai, eu acho que alguém tá com o celular dela na mão. Bom, qualquer coisa ela me manda depois no privado e eu conto para vocês também no Insta. Beijo, gente, até mais.